Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o Diego que está falando, aluno do curso de segunda licenciatura em Letras. Aí eu estou no estágio supervisionado 1, docência nos anos finais do ensino fundamental, tá? E eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês o que foi que eu fiz, né? E esse período aí de isolamento, como é que as coisas funcionaram, tá bom? Eu sou aluno lá do polo da Cidade Nova, da cidade de Ananindeua, no Pará, tá? Deixa eu só passar aqui. Muito bem. Primeiro, para começar, eu fiz aqui um plano, né, meu plano de aula. Esse plano ele seria realizado ainda na época antes da pandemia, né? Eu fiz esse plano nessa época e aí eu iria aplicar ele posteriormente. Então eu fiz, né, mais ou menos nessa ordem aqui, uma aula que foi direcionada, iria ser direcionada na verdade para o sexto ano, tá bom? Lá na sala do professor Hamilton. E eu coloquei aqui o gênero jornalístico, né, texto jornalístico, que nós iríamos falar a respeito aí do coronavírus, né, informações a respeito do coronavírus. E eu trouxe uma reportagem, né, que eu vi lá no site do G1, né, trazendo aí algumas informações a respeito da pandemia, né, e da Covid-19, coisas atuais que nós estamos vivendo. E aí eu quis trazer essa aula justamente para esses alunos, trazer esse texto, essas informações, esse diálogo, né, de pandemia para dentro da sala do sexto ano. Lembrando que eu fiz esse plano de aula ainda na época, né, lá do início de março ainda, né, pensando numa aula que eu poderia dar em sala de aula, tá bom? Então ela não foi uma aula voltada, por exemplo, para o que a gente está vivendo nesse momento, que é as aulas através de Google Meet, através de Zoom, né? Então era uma aula que eu gostaria de ter feito ela dentro de sala de aula, mas que infelizmente não foi possível, né? E aí eu vou já explicar por que de não ser possível. Então eu coloquei aqui os objetivos gerais, né? Na verdade o objetivo geral dessa minha aula: incentivar a leitura, a escrita, a interpretação de texto jornalístico através do meio de comunicação, né? E os específicos, proporcionar o debate de uma matéria jornalística, por exemplo. Então, eu acredito que é muito pertinente a gente trabalhar com alunos do sexto ano, né, a leitura, a interpretação de texto, o debate, saber o que eles pensam a respeito de diversos temas. Então, eu trouxe, na verdade, essa proposta para o sexto ano, ok? E aqui eu coloco o conteúdo, né, que vai ser utilizado aí, os textos jornalísticos, notícias impressas sobre diversos temas, política, economia, e aí eu quis trazer algo relacionado à saúde, por exemplo, que foi o caso aí do coronavírus, ok? E a proposta metodológica, ela seria realizada através de uma roda de conversa, né? Eu pensei nisso, sobre temas importantes do que estamos vivendo no cenário atual. Então, a metodologia, né, seria essa: uma roda de conversa, um debate, e depois a realização dessa atividade, trabalhar o texto, ler, né, pontuar cada pedaço do texto. Então, isso aí é importante. E a avaliação, né, acompanhamento dos alunos nas atividades durante todo o processo de produção de um texto jornalístico, escrita, reescrita do texto após a correção, verificação dos erros, né? Então eles iriam fazer, né, um novo texto a respeito daquilo que nós vimos, e aí dando a opinião deles acerca do tema proposto, ok? E aí tem o tempo no cronograma, né, o recurso que eu vou utilizar, as referências. Então esse aí foi o plano que eu consegui montar, tá bom? E aqui é a continuação, tá, desse plano, a descrição metodológica,
né, que eu coloquei aqui para vocês visualizarem também, tá? Eu coloquei aqui o relato de experiência. Não foi possível eu dar essa aula através das plataformas digitais, porque eu não fui autorizado, tá bom? Mas ficou o convite do colégio para que eu volte, né, e dei essa aula já no espaço físico, né? Eles têm, como eu coloquei aqui nesse relato de experiência, cada professor regente tem o seu login, a sua matrícula, e é uma coisa assim muito deles, né? Então não me foi autorizada fazer essa aula, ok? Online, mas como eu falei, ficou o convite para que eu volte e dê ela já no espaço físico, tá? E aqui eu conto um pouquinho dessa minha experiência, tá bom? E aqui os documentos, como solicitado, né? Eles não foram assinados porque eu não estava ali nesse período de pandemia, né? Lógico, no colégio, mas eles serão assinalados no momento que eu tiver, assinados, perdão, no momento que eu estiver no colégio, tá bom? Então é isso, meu nome é Diego Luiz Ramos Frazão, sou do curso de segunda licenciatura e essa é a minha experiência, tá bom? Tchau, até mais.